Fala, povo de Deus, povo abençoado. Aqui é Thalita Trindade, do canal Diário da Thali. Em mais uma sexta-feira com... Verônica Amaral! Oi, gente! Estamos no quarto vídeo! Gente, isso daqui é pra ela saber depois que vídeo que é, viu? Porque a gente não tá trocando de roupa. Vocês vão pensar que eu sou retardado, amigo. Por isso que tem que explicar certas coisas. Tá certo, amiga. Pra ninguém entender, ficar sem entender os bastidores. Bom, eu espero que vocês estejam gostando, né? Tá acompanhando aí nessa quarta sexta-feira. E aí a gente já falou que o Espírito Santo é uma pessoa e mostramos o porquê que ele é uma pessoa. Porque ele fala, porque ele sente, porque ele pensa e porque ele toma as decisões. Não, porque ele... Tem vontade. Tem vontade. É. E agora, o que o Espírito Santo faz? Qual que é o propósito do Espírito Santo, Thalita? Eu acho que é muito trabalho. Eu acho que Deus deve ter pensado no dia que fez e falou assim, não, olha, filho, você vai lá cuidar daquele povo daquela terra, porque, gente, o que ele faz é muita coisa, é muita gente pra cuidar na terra. Ou seja, Jesus veio pra cá, morreu pela humanidade. Aí Era deixou um um propósito por todo mundo. Aí vai o Espírito Santo e tem que consolar essa turma inteira, aconselhar. E aí, amiga, eu acho que ele faz muita coisa. Não dá pra falar assim, ele faz uma coisinha aqui, outra ali. É muita coisa. Mas é importante a gente conhecer, porque a gente só consegue ter intimidade com pessoas que a gente conhece. Uhum. Uma vez a gente não tava gravando, mas a Thalita pegou e falou assim: por que é tão difícil a gente ter fé em alguma coisa? Não foi? Não sei se você fala lembra. tanta coisa. E aí eu falei assim: a gente só confia em quem a gente conhece. Tô vendo, então, eu lembro desse assunto. A gente não sai tendo intimidade com qualquer um. Foi na questão da oração. Um dos vídeos que nós gravamos lá, porque Deus, ele quer uma intimidade com ele. E a gente só adquire intimidade como? Conversando. Com comunhão, Sim. orando, buscando, entendendo e conhecendo quem ele é. Que nem hoje nós chegamos num grau de intimidade, por quê? Porque nós viemos cultivando isso desde... Aí eu não vou falar quantos anos, que eu vou sempre ver. 28. Há 28 anos nós estamos cultivando, porque eu misturei com cultivar. Nós estamos cultivando nossa amizade, né? Então, e hoje a gente pode... Se a Verônica quiser ir lá em casa, ela não vai porque é por causa da Mel, mas geralmente ela poderia ir com mais frequência. Não, porque ela tá sem tempo mesmo, gente. Mas ela porque a gente se conhece tanto que a gente já sabe não o que... Não tem aquele peso, aquela coisa. Se não for, vai morrer. Não precisa. E é isso. Eu e a Thalita teve uma época que ficou bem afastada, assim, que a Letícia nasceu, né, amiga? Por conta da dinâmica mesmo, da família, trabalho, enfim. Mas a gente nunca perdeu a conexão. Não. Ou a comunhão, como vocês querem. Eu acho que a gente perdeu mais contato na gravidez. Aí depois teve um pedacinho no começo quando ela nasceu, a gente acabou se juntando um pouquinho e depois a gente separou de novo. Mas Bom, a gente veio falar um pouquinho do que o Espírito Santo faz. Então, primeiro da nossa vida, ele fala de Jesus. Em João 16,3, ele fala que ele glorifica a Jesus e o torna o conhecido. Então, é uma dessas funções. A outra função, e é muito importante, ele nos convence do pecado. Ele nos confronta. Ele nos ama de uma forma tão que chega a nos constranger. E aí é a forma com que ele nos convence. Eu não sei como ele me convence, mas ele nos convence do pecado. Convence o tempo inteiro. Quando vocês verem lá na igreja alguém citando Jesus, é porque o Espírito Santo ficou trabalhando naquela pessoa o culto inteiro para que a palavra não se perdesse, os louvores não se perdessem no meio da multidão, do turbilhão do pensamento. Então o Espírito Santo ficou ali, aquela pessoa conseguiu dar lugar ao Espírito Santo, né? Ela conseguiu acessar o Espírito Santo de uma forma a qual ela se sentiu mesmo constrangida e percebeu que ela precisava mesmo de Jesus. Por isso que às vezes... Pessoas que são crentes vão entender, mas quem não é vai falar, o que tá falando esse menino? Aí você vai na igreja, levanta, as pessoas falam assim, você quer aceitar Jesus hoje? Porque quem convence o pecador que tá pecando é o Espírito Santo. Mas que tipo, convence do quê? Convence do pecado, gente. Que pecado? Aí cada um sabe o seu. Não vou ficar aqui falando nada não, porque depois vai capaz de me processarem, Deus me livre, né? Tudo dá problema. Então isso tá escrito lá em João 16, 7 e 8. E ele fala que ele vem e nos traz essa questão da justiça de Deus. Por isso que chama Espírito da Verdade. Então ele nos convence, ele te dá clareza. Se você não tem clareza dos seus pecados, dos seus atos, ou acha que só porque você faz tá tudo certo... Porque a gente é tendencioso, tá?
pessoas tendenciosas somos nós, seres humanos. Então, tipo assim, não, pintar o cabelo não é pecado, não. Pra mim, não. Mas aí a irmã pinta o cabelo de vermelho. Nossa, pintou o cabelo de vermelho. Mas pintar de amarelo e pintar de vermelho é a mesma coisa. Então, por isso que tem gente que fala pode, assim, não pode, é porque entra muito naquela questão de doutrina e religiosidade. Então, assim, mas é o que eu sempre falo, é do particular de cada um. Porque ele convence e ele nos constrange. Então, vai sempre por essa linha. Outro ponto que é muito importante, ele transforma o crente. Então, nós temos aí um grande exemplo de transformação, que foi Saulo e Paulo. Foi até uma palavra que você trouxe em um dos vídeos também. Era Saulo de Tarso ou Paulo de Tarso? Para. Tá bom, mas ele era Saulo e se transformou em Paulo. E ele era uma pessoa que todo mundo conhece, que ele perseguia os cristãos. Isso. E aí, Jesus teve um encontro com ele. Mesmo Jesus já tendo ido, que poderia também ter sido a voz do Espírito Santo, falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí ele um pouco mais grave, viu? Saulo, essa é a voz? Por que eu assisti um filme, por isso. E aí ele cai, e aí ele tem esse encontro com o Senhor. E aí a Bíblia fala que ele fica um pouco cego, mas ele fica 3 dias em oração e de jejum. Qual é o crente que acaba de se converter, passa 3 dias jejuando e orando? Eu não conhecia ainda. Apesar que no começo da nossa caminhada a gente é muito mais fervoroso, a gente faz esse tipo de coisa, amiga, quase o primeiro amor. Eu sei, amiga, mas 3 dias seguidos, sem você mal conhecer, ele estava convencido do pecado. Ele realmente entendeu quem era e por que ele veio. Ele entendeu. Ele entendeu. E aqui no que a gente escreveu tá escrito assim, ó. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, recebe automaticamente o Espírito Santo, que atua na sua vida para a salvação. Por isso o Espírito Santo é chamado de Espírito da vida. Então ele é chamado de Espírito da verdade e Espírito da vida também. E também é o Espírito da verdade, né? Que o mundo não pode receber. Né? Porque não conhece. Não pode receber porque não conhece. Então, quem conhece, recebe. Se não conhece, não tem como. Então, você que está assistindo esse vídeo, que não é cristão, ou, enfim, quer conhecer, chama ele. Tenta falar assim, Espírito Santo, deixa eu te conhecer, deixa eu saber quem você é. Né? Tenta conversar com ele, aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você quiser aceitar o Jesus agora, nós fazemos aqui esse apelo. Você coloca a mão no seu coração, nós estaremos orando por você agora. Enfim. Sério, amiga? E onde ele mora, Thalita? Já que ele é uma pessoa... Ele mora dentro de mim, dentro do meu coração, dentro da minha mente. Eu me sinto explicando para a escolinha dominical das crianças. Tanto que eu me assisti no programa da cultura que eu assistia quando eu era criança, quando ficava explicando lá, então, o Espírito Santo veio. Lembra que ela ficava usando? Não, tá. Não, tinha coisa da cultura. E aí, ele nos guia. Uma das coisas mais importantes também é ser guiada pelo Espírito Santo, como a gente mencionou. E é tão difícil, né? Ser guiada e deixar ser guiada por conta desse controle, do remo, de tudo que a gente quer ter na mão. E um detalhe, como ele também se atenta às nossas vontades. E é muito legal isso que eu gostaria de deixar aqui. Talvez não vai citar aí, né, amiga? Não, ele vai falar que nos capacita. Mas tem umas 2 experiências, assim, coisa bem rápida. Que essa semana mesmo, na semana passada, eu pensei, gente, essas coisas que a gente pensa. Não é porque atraiu, não atraí nada, não tem a lei lá do negócio, não atraí. Eu simplesmente pensei e falei com Deus em uma oração. Por quê? Porque eu tava com muita dor no meu ombro, por conta de tendinite, essas coisas, muita dor. Então eu não tava conseguindo movimentar e eu tava muito cansada, eu não tava com vontade também de pedir pra alguém fazer uma escova, de ir no salão, ficar lá, tava com paciência. E aí o Senhor me presenteou, e era sábado, era Santa Ceia. E eu fiquei pensando, né, na sexta-feira à noite, poxa, não marquei escova, tô tão exausta. Não, é uma coisa fútil, é uma coisa boba mesmo, porque tem um monte de gente passando fome e eu tô preocupado com isso. Não, mas eu queria ir pra Santa Ceia, receber a Santa Ceia, participar com o cabelo arrumadinho, com a unha bonitinha, queria de verdade. Gente, por Deus, aí daqui a pouco o Senhor incomodou 2 pessoas pra poder, uma fazer escova no meu cabelo e ir até a minha casa, fazer escova no meu cabelo e fazer a minha unha. Cuidado do Senhor. E ali eu senti tão abraçada pelo Espírito Santo, um cuidado tão bom, tão bom. Então ele também, ele cuida, gente. E é maravilhoso sentir o cuidado do Espírito Santo. Ou do mesmo jeito que no dia que eu tava lá, porque eu sou muito esfomeada pra doce. E eu tava lá comendo meu pote da felicidade. Quem assiste, quem tem eu no Facebook, quem tem eu
na rede social vai saber, porque eu contei esse testemunho lá no vídeo. E aí eu peguei, comecei a comer e tava terminando, aí eu, poxa, Deus, o meu copo da felicidade tá acabando, eu queria tanto continuar feliz, continuando a comer um bolo. Gente, daqui a pouco chamou lá no portão minha mãe. Thalita, ela tinha passado na casa de uma irmã, que essa irmã tinha feito um bolo e mandou entregar pra mim. Nossa. Aí eu fui, gente, e o bolo era 3 vezes maior, era enorme o bolo. E eu fiquei tão feliz com aquilo, tão feliz. Ou senão no dia que eu tava lá triste, falei assim, eu queria tanto um docinho, tanto um pão de mel, que vontade. Aí a irmã vai lá, foi fazer uma visita lá pra mim rapidinho em casa, aí ela falou assim, tive que trazer o pão de mel pra você. Que o Espírito Santo começou a me incomodar em casa pra poder trazer. Ela ainda falou assim, o Espírito Santo começou a me incomodar, e se eu não trouxesse esse pão de mel pra você, misericórdia. Ele ia acabar o coração aqui, desesperado. Eu falei, gente, então assim, olha a importância de você ouvir o Espírito Santo. Se ela não tivesse escutado o Espírito Santo lá na casa dela pra poder me levar um pão de mel, eu ia ficar lá com aquela cara a ver navios, ia morrer por causa do pão de mel? Não, mas isso ajuda a edificar, a criar uma comunhão, uma amizade melhor. Gente, é muito gostoso. Se vocês soubessem como é gostoso, vocês falariam com ele o tempo inteiro. Porque é um relacionamento. Então ele fala aqui, fala ali, você quer um pão de mel? Peraí, deixa eu pensar aqui. Você quer continuar ele move se entupindo de doce? Não tem problema, pode. Então, termina esse pote da felicidade que eu vou te trazer um bolo enorme pra você se entupir de doce. E são essas coisas, eu tô aqui pra cuidar de você. Porque ele cuida. Isso que eu tô querendo dizer. Não é porque, que menina fútil tá pedindo. Não é isso. É porque ele cuida. E semana passada, exatamente numa quinta-feira, eu tava esgotada, exausta. E ele enviou 3 pessoas aqui pra fazer massagem em mim. Vocês não têm noção. Além de de orar e me ajudar espiritualmente. Então, a gente só ganha tendo relação com o Espírito Santo. Não é uma relação de interesse. É uma relação de cumplicidade. E de uma amizade tão verdadeira, que nem ela tá falando assim da questão de vir cuidar dela, da questão de vir e cuidar lá em casa. Gente, isso é espetacular, né? O cuidado. E assim, se todo mundo pudesse sentir mesmo, seria muito melhor. Então, fiquem com Deus. A gente vai deixar o próximo assuntos pro próximo tema. Não, mas já vai dar 2 minutos, tô com medo. Beijo, fica com Deus. Tchau, até o próximo vídeo.